Então, começando agora em oficial, o nosso Guia da Bolsa Live, com um tema muito importante. A gente fez um encontro desses dois feras, né, lá em meados de dezembro de 2020, para falar sobre a expectativa da Bolsa para 2021, e hoje a gente traz exatamente essa atualização. Então, Guia da Bolsa Live, Bolsa 2021, atualizações para navegar no segundo semestre. Eu diria para navegar mais tranquilo no segundo semestre, né? É assim que a gente espera, navegar com resultados muito eficientes, resultados bem planos, ou pelo menos menos voláteis, né, no segundo semestre, quando se fala de Bolsa. E aí, claro, trazemos, né, os especialistas da casa. Pedro Noira, seja muito bem-vindo, gestor CGA, um dos gestores profissionais mais qualificados hoje no mercado, e Luiz Alfredo Vidal, CEO do Guia da Bolsa, grande parceiro e um entendedor muito profundo do que vem acontecendo com os bastidores das empresas e também, obviamente, do mercado de capitais. E aí, eu nem queria, na verdade, fazer essa introdução, a gente conversou sobre isso, porque eu acho que esses caras já são mais do que conhecidos de todos vocês, mas é sempre bom, né, trazer, inclusive o novo entrante, o cara que está chegando agora, aquela pessoa que está iniciando na Bolsa e queria entender um pouco mais de onde, né, conhecer, de onde tirar informações de qualidade. O teu lugar é aqui. Guia da Bolsa Educação, conte com a gente, e esses são os dois grandes parceiros e especialistas, né, grandes especialistas da noite de hoje. Pedrão, eu vou deixar com você. Eu acho que a gente já inicia né, com conteúdo. A gente não é muito de blá, blá, blá aqui. A ideia é sempre dar um mini briefing e já iniciar com conteúdo. Então, Pedro, está contigo a bola, meu amigo, e a gente vai tocando junto. Maravilha, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Sempre uma excelente oportunidade de estar participando aqui das lives no Guia da Bolsa Educação. Bom, é num momento muito oportuno, né? Porque, como sempre, a gente vê notícias no nosso dia a dia, por muitas vezes tirando, né, o que deveria, na verdade, atrair mais da nossa atenção. Indicadores importantes, né, que balizariam a nossa decisão mais racional, por assim dizer, né? Então, a ideia dessa apresentação aqui é a gente mostrar um pouquinho mais sobre esses indicadores, né? Tirando toda essa fumaça, toda essa neblina das notícias do dia a dia, quais são os indicadores ali que a gente tem que ter atualizados, que a gente tem que acompanhar e que podem auxiliar em muito a gente na tomada de decisão, principalmente daqui para o final de 2021. Né? Um primeiro indicador que a gente já conversou aqui até em algumas outras ocasiões e que eu gosto muito de acompanhar, não só eu, como vários gestores e vários analistas, né, quando estão olhando ali basicamente o quanto a Bolsa está cara ou barata em termos de fundamento, né, é o preço sobre lucro. O preço sobre lucro do Ibovespa é basicamente o preço, ou seja, a pontuação do Ibovespa, que é o que a gente vê no home broker, vê no gráfico, né, o quanto o Ibovespa vale, sobre o lucro esperado para as empresas que compõem o Ibovespa. Quando a gente olha esse indicador, né, do preço sobre lucro, a gente vê que hoje ele está ali em torno de 12,8 vezes, né, que é a média de quando a gente olha os últimos 15 anos, né, ou seja, desde janeiro de 2005, se a gente olhar esse indicador, hoje ele está negociando no patamar médio, o que significaria, em outras palavras, que ele não está caro nem barato, está ali na média. E quando a gente olha as oscilações mais recentes, né, a gente vê que ele teve um pico e agora vem caindo, mesmo com o Ibovespa subindo. Ué, mas como assim? Como é que o Ibovespa subindo, eu tenho esse indicador de preço sobre lucro se tornando mais atrativo? O ponto aí mais importante que a gente tem que olhar é que, ao longo do ano passado, ocorreu um pessimismo, né, uma onda de pessimismo tão grande diante de uma situação que a gente vinha passando, né, o Covid vinha chegando aqui no Brasil, a gente tinha um nível de incerteza muito grande e, diante de tudo isso, um nível de pessimismo muito grande. E, com isso, as projeções de lucros das empresas veio para baixo, com força, né? E, ao longo do ano de 2020, a gente veio observando os resultados das empresas surpreendendo positivamente. E toda vez que você tem um resultado surpreendendo positivamente, você tem os lucros para frente
também reprojetados, né, reestimados a um patamar mais elevado, e aí o preço dividido pelo lucro projetado das empresas, ele acaba caindo para um nível mais baixo. Então, hoje, quando a gente olha o Ibovespa, diante dessas revisões de lucros projetados para frente, mesmo com o Ibovespa subindo, hoje ele negocia num patamar médio. E só para vocês terem uma ideia, a gente indo para o próximo slide, a gente olha aí os resultados, tá, do quarto trimestre de 2020. Quando a gente olha os resultados do quarto trimestre de 2020, a gente observa que 49% deles, praticamente metade, veio surpreendendo positivamente, ou seja, veio acima do que era esperado. 24% veio em linha e somente 27% vieram surpreendendo negativamente, ou seja, a gente vem observando resultados acima do esperado, conforme eu comentei anteriormente. E só dando uma palha, no primeiro trimestre de 2021, a gente já teve alguns resultados saindo, e o resultado até agora tem sido parecido com esse, 50%, se não um pouquinho mais, das empresas surpreendendo positivamente. Mas tem um cara que a gente não comentou aí, né? A gente olhou a pontuação do Ibovespa, né, que é o preço, a gente olhou o lucro projetado, mas a gente não falou dos juros, né? E os juros é um cara muito importante nessa comparação, porque quando a gente olha uma média dos últimos 15 anos, né, lá desde 2005, a gente tinha um nível de juros muito superior ao nível de juros que a gente tem hoje, né? Então, a decisão de você investir em bolsa, por exemplo, há 10 anos atrás, ela tinha um custo de oportunidade diferente, né? Você tinha um patamar de juros muito acima. Se não fazia nada, você tinha um rendimento muito mais alto do que você tem hoje. Então, como é que a gente corrige o preço sobre lucro, incluindo esses juros? Seria esse gráfico que está na tela aí para vocês agora. Quando a gente faz essa correção, o nível de atratividade da Bolsa hoje, ele está acima de um desvio padrão da média. Traduzindo isso, ele está no nível de atratividade bem acima do que já foi em outros momentos de pessimismo. Tá? Então, a gente está no nível de pessimismo, assim, vamos dizer, extremo, ou um nível de atratividade extremo, frente ao preço do Ibovespa hoje, já depois das altas, lucro projetado das empresas e um nível de juros que encontra-se em um patamar bem inferior ao que a gente viu para anos atrás. Bom, então a gente já viu aqui que em termos de preço, lucro e juros, a gente tem um nível de atratividade do Ibovespa bem atrativo. Mas nada adianta a gente ter um Ibovespa, em teoria, barato, né, em termos de fundamento, se a gente não tiver um volume, né, um apetite ao risco, um potencial comprador para o ativo Ibovespa, para a Bolsa em geral. Então, para a gente ter uma noção sobre isso, vamos olhar primeiro, em nível global, como é que está o apetite do investidor global para a Bolsa em geral. Tá? Quando a gente vai olhar isso, a gente vê aí, né, na esquerda do gráfico 2015, 2016, 17, 18, essas colunas representam a entrada de grana em dólar no mercado de ações em nível global, ou seja, no mundo inteiro. Tá? Quando a gente olha desde 2015 a 2020 entrou 168,8 bilhões de dólares no mercado de ações global. Só em 2021, até abril, já entraram 158,1 bilhões de dólares. Somente até abril. Então, você vê que tem ainda um apetite muito grande, mesmo diante de um cenário de Covid, segue um apetite muito grande por risco, por bolsa. Bom, olhamos em nível global, vamos olhar em nível de emergente, né, para a gente chegar um pouquinho mais perto do Brasil. Quando a gente olha os emergentes, a gente vê aí também desde 2015, a gente vê que em 2017 teve uma entrada de fluxo grande, né, 55,9 bilhões de dólares, porém, só em 2021 até agora, de novo, uma entrada de 40,3 bilhões de dólares, somente até abril. Na parte da direita do gráfico, você consegue ver, ó, no mês a mês, desde maio de 2020. Repara como ali em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril tem sido fluxos bem superiores ao que a gente vinha antes,
ao que a gente via antes, né, que inclusive eram saídas. Então, para resumir, olhando em nível global e nível de emergente, você tem sim um nível de apetite do investidor muito grande pelo ativo de bolsa. Pedrão, muito bacana teus dados, mas assim, a gente falou sobre nível global, falamos sobre emergente. Queria trazer agora o especialista da piscina, Luiz Alfredo Vidal, para nos trazer as informações do que está acontecendo aqui dentro, aqui mercado agora doméstico. O que está acontecendo, Luiz, com o Brasil? Diante Boa de noite. tudo que o Pedro apresentou. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez. Um ponto muito legal aí de destaque nesse slide é que de novembro para cá a gente viu a vitória do Biden, né? Em que, por uma série de outras razões, ele começou a favorecer as commodities no mundo inteiro e o Brasil se beneficia fortemente disso. Então, ainda tem esse dado aí interessante, que não é à toa que começou a entrar dinheiro nos emergentes, principalmente também no Brasil, da vitória do Biden para cá, esse número mudou. Para mim, o melhor indicador, todo mundo já me conhece, é o indicador da piscina. Só fazendo uma leve revisão aqui para quem ainda não conhece, eu tenho, por exemplo, um cenário com sol, as pessoas entrando na piscina, quando está todo mundo já dentro da piscina, não tem mais ninguém para entrar, eu não ganho dinheiro, vamos fazendo uma analogia, comprando a piscina meio-dia de domingo com sol, porque ela já está num patamar bem mais elevado. Eu preciso entrar na piscina no momento ainda complicado, às 5 da manhã, com frio, e o que faz o mercado valorizar são as pessoas entrando na piscina que faz o nível da água subir. Então, eu gosto muito de olhar para essa comparação. Nesse slide que vocês estão vendo aí, a linha azul é a linha do percentual da nossa indústria local em ações. A pontilhada vermelha é a taxa de juros que vocês estão acompanhando aí agora. Recentemente houve um pequeno aumento aí, de 2 foi para 3,5, mais um patamar ainda menor do que o menor juros que a gente viu nos últimos 15 anos. Se você pegar aí os últimos 20 anos, o menor patamar de juros era mais ou menos 11%, então ainda está muito distante do menor patamar que a gente viu. Um bom movimento, se você colocar aqui em 2005, onde a média era 11,4%, e de repente aquilo vai aumentando, as pessoas entrando na Bolsa, e chega a indústria a ter 21,9%, quer dizer, praticamente 22%, vocês viram o Ibovespa ter uma alta sensacional, multiplicou por 6 ou 7 vezes. Então, esse movimento de queda dos juros levou as pessoas a buscarem ativos mais arriscados para elas poderem ganhar mais, e, em geral, sempre é isso que ocorre. Olhando para a ponta final, que é o que nos interessa hoje, eu tenho juros ainda muito baixos. A gente virou o ano com 15,19 de 2020 para 2021, uma certa turbulência política, alguns probleminhas, uma nova onda de Covid que também assusta, e hoje nós estamos com 14,57, praticamente estabilizou, não caiu. Mesmo com a alta recente nos juros, a gente não teve nenhuma grande oscilação, o que eu vejo como um sinal muito bom, porque eu ainda tenho muito espaço para, na mesma proporção dos juros a 11, a gente ter 22% em ações. Hoje, com os juros caminhando aí que chegue a 5, 5,5, 6, ainda assim ele é metade do que era o nosso fundo, o nosso piso de juros. Então, é uma nova realidade que a gente tem pela frente, e esse indicador eu tenho uma ideia muito clara de que ele vai ultrapassar os 21,9 do passado
e talvez ultrapasse até seus 30%. Mas se eu fizer só uma conta de 24%, eu tenho 14,5% hoje em ações, de todo o dinheiro em fundos no Brasil. Em ações, 14%. Se for para 24%, que é um pouco acima do máximo que teve num cenário bem pior, ou seja, é bem provável que a gente passe desse 24%, eu estou falando de 10% numa indústria de 5,1 tri. Então, eu estou falando de 500 bilhões de reais que hoje, nesse momento, estariam ainda caminhando em direção à piscina, em direção ao mercado. Então, você tem ainda um fluxo que me deixa para um horizonte de médio prazo muito tranquilo diante de qualquer adversidade que o mercado venha a enfrentar. Quem conhece a palestra que eu faço mais a fundo sabe que eu mostro grandes eventos como problemas, né? Joesley Day, greve do caminhoneiro, reforma da Previdência lá na época que ela não tinha sido aprovada. E com tudo isso, a gente depois retomava e a Bolsa subia de novo dentro da maré, vamos dizer assim, enchendo. Vale lembrar, isso é um detalhe importante, que além do cenário ter melhorado por conta de reforma da Previdência e tal, o fato concreto é que a tal da PEC do teto dos gastos, que todo mundo falava que era uma coisa boa, mas ela nunca tinha sido testada. Significa o quê? Pela primeira vez este ano, os políticos não puderam gastar sem ter que cortar na outra ponta. Então, assim, houve muita briga, houve muita confusão, mas o final foi extremamente positivo, que foi obrigado a cortar de um lado para poder gastar até com auxílio emergencial na outra ponta. Então, é o primeiro ano que a gente tem um sinal fortíssimo de respeito ao teto dos gastos. Então, isso é um comprometimento fiscal extremamente importante, que eu acho que isso ainda não chegou, esse recado ainda vai chegar com mais força, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Olhando, então, o mercado local, não consigo mudar o meu tom otimista. Quando eu vou olhar a carteira global, conforme o Pedro mostrou os fluxos, a situação ela permanece extremamente favorável. A linha azul que vocês estão reparando aí é o total que o investidor estrangeiro tinha de Brasil ao longo dos últimos anos. Você repara que ele já teve 2,40, 2,24. Recentemente, um pouco antes do Biden, né, o estrangeiro chegou a 0,17% de Brasil. Eles não têm mais Brasil, zero. Realmente, a mídia batendo forte no país, batendo forte no governo, independente de qualquer coisa, ela, de fato, chegou nos alocadores internacionais e eles não estavam mais praticamente com o Brasil na carteira. A gente viu um fluxo muito forte positivo. Esse ano, por exemplo, nós temos 22 bilhões de reais de saldo positivo do investidor estrangeiro, e olha que novembro e dezembro entrou uma grana forte. Ainda assim, olha lá na ponta direita do gráfico, a gente saiu de 0,17 para 0,21. Eu vou repetir, saímos de 0,17 de relevância global para 0,21. Aumentamos 0,04. E quanto que entrou de grana do estrangeiro? Só esse ano, 22 bilhões. Não mexeram no indicador. Para esse indicador entrar em algo pequeno, vamos dizer 1%, a gente tem que sair de 0,21 para 1. O que entrou 0,04 já entrou dinheiro à beça. Você imagina entrar 0,79, quase 20 vezes o que a gente viu, é o que precisa para a gente chegar a míseros 1%.
E eu estou falando o país que vem se beneficiando fortemente das altas das commodities, um país que está dando sinal de compromisso fiscal. Então, assim, eu não vou nem entrar nas concessões que estão começando a sair superavitárias, inclusive com preços acima da estimativa. Então, assim, para não acreditar no Ibovespa, tem que estar pessimista e tem que estar de olho fechado, porque só pessimista não vai resolver. Você tem que fechar os olhos para os indicadores. Como eu não fecho, eu estou otimista e cada vez mais, simplesmente porque os sinais estão cada vez mais fortes. Só para completar, ô Felipe, quando eu junto os dois gráficos que vocês viram, que na minha esquerda é exatamente o gráfico do estrangeiro, na minha direita, a indústria de fundos locais com baixa alocação em ações para os juros que nós temos, e o mercado de pessoa física também crescendo, eu volto a fazer a velha pergunta: quem vai vender para essa bolsa cair? O estrangeiro que não tem Brasil? 0,21? Ele pode vender um dia, uma semana, mas ele não teria muito espaço, ainda mais com a situação que parece cada vez melhor. O Brasil tendo um superávit aí comercial, uma série de fatores positivos. Na direita, eu tenho, apesar da turbulência, às vezes, que a gente ainda vê, política e tal, mas eu tenho ainda uma alocação muito pequena para um juros muito baixo. Fora toda a explicação do Pedro em que a Bolsa fundamentalmente está comprável, está bem tranquila, e quando você vai olhar o lucro das empresas, ela fica até muito barata, porque os lucros estão aumentando e o indicador melhora conforme o Pedro viu. Mas eu gostaria de encerrar aqui essa breve apresentação, depois a gente vai abrir para perguntas. Primeiro, lembrando duas coisas. Uma, esse trabalho aqui que a gente faz é justamente o valor agregado que nós entregamos aos nossos clientes. Então, é com muito prazer que a gente vai seguir estudando, seguir se atualizando, e vamos fazer muitas lives dessa, e vocês todos que são clientes têm acesso a gente para estar sempre perguntando e se atualizando, mesmo nos momentos mais difíceis em que você fica mais temeroso se é hora de vender tudo, se é hora de sair e tal.